jogo do Maracanã. O Vasco é campeão brasileiro de 1997. O Vasco da melhor campanha. O Vasco das 21 vitórias do campeonato. De 6 empates e de apenas 5 derrotas. O Vasco de 70 pontos conquistados. Do artilheiro Edmundo de 29 gols. Do craque do campeonato Edmundo. O Vasco é campeão brasileiro de 97. Repete 74. Repete 89. E faz explodir mais de 94 mil pessoas no Maracanã. Chorando muito o Edmundo, Cleber, sendo carregado no meio campo. Luizinho, essa grande vitória do Vasco. Não, melhor, né? O maior número de pontos no campeonato. Aí o Mauro tá lá perto do Edmundo que se despede do Vasco da Gama. O torcedor vascaíno chora, pula, dança, vibra. O Edmundo chora, o Edmundo se despede do Vasco, onde ele começou, onde ele foi lançado para o futebol. Depois teve passagens pelo Palmeiras, passagens pelo Flamengo, pelo Corinthians. Voltou ao Vasco da Gama para reencontrar o seu melhor futebol, para fazer 29 gols no campeonato, entrar para a história como o maior artilheiro da história do brasileiro, para ser o melhor jogador, para ser também o mais polêmico, o mais discutido, o que erra em algumas atitudes, mas é o ídolo dessa conquista vascaína. O ídolo pelo craque que é, pelo trabalho que fez, está aí sendo carregado, agitando a bandeira do Vasco, recebendo o apoio da galera e foi até a semana da decisão o assunto. Vai jogar, não vai jogar, é julgado, é absolvido e joga. Veja as imagens do Maracanã, o gramado absolutamente invadido pela imprensa, pelos repórteres, pelos torcedores. Vamos ouvir o Mauro Galvão. Nós merecemos o título até o último minuto. O Palmeiras foi um adversário muito difícil, mas a nossa equipe teve garra e teve moral para aguentar até o fim do jogo. E o título é nosso. O Vasco é tri. Vamos lá, galera. E Mauro Galvão também é tri, né? Ganha pela terceira vez no Campeonato Brasileiro. Ele que ganhou em 79 pelo Internacional de Porto Alegre, no ano passado pelo Grêmio, é agora o bicampeão. Ganhou 86, ganhou 96 e ganhou 97. Aí o Mauro Galvão, ele que brigava com o Luiz Felipe, técnico do Palmeiras, por esse título de biconsecutivo. 3 títulos brasileiros na carreira, 35 anos, e também uma das marcas dessa conquista do Vasco da Gama, o jogador Mauro Galvão, experiente e com aquela força de vontade, com aquele preparo físico que só o Mauro Galvão tem. A festa do Vasco continua. A torcida do Vasco, claro, não arreda pé do Maracanã, só sabe gritar tricampeão. É campeão brasileiro de 1997 o Vasco. Deixa o Rio de Janeiro na frente de São Paulo. Agora são 10 títulos para o futebol carioca, 9 títulos para o futebol paulista. Eles que estavam empatados. O Antônio Lopes está aí, fazendo a sua festa. Tem que abraçar o Edmundo agora. Agora um abraço de Antônio Lopes e Edmundo. Parabéns pro senhor, Você viu a frase do Edmundo, né? Parabéns pro senhor, que o senhor merece. A frase do Edmundo pro Lopes. Aqui o Carlos Germano. Acho que o grupo aí. O grupo todo, o grupo é que foi maravilhoso. Acho que é a razão dessa conquista se deve única e exclusivamente ao grupo. Aqui o Carlos Germano, goleiro de importante defesa. Você praticamente garantiu o título aí, Germano. É campeão! Difícil, Tomé. Não tudo é difícil, até mesmo a defesa mais simples. Acho que o Vasco está de parabéns pelo que fez. Aí está. Sai cercado pelos torcedores. Goleiro de grande atuação, Carlos Germano. Com vaga praticamente garantida na seleção brasileira que vai para a Copa do Mundo da França, Carlos Germano. Entrou depois de momentos difíceis do Vasco, não renovava o contrato, não podia nem treinar. Entrou para continuar a sua bela carreira, ficou invicto no campeonato e foi importantíssimo nessa decisão do título. O Vasco campeão brasileiro de 97. Casa Grande, fica em boas mãos o título brasileiro. Fica em boas mãos, apesar de hoje, na final, se você for analisar por um jogo só, o Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras arriscou mais, no segundo tempo principalmente, o Vasco só se defendeu. Mas o campeão brasileiro é pela trajetória do campeonato todo. O Vasco foi o melhor ataque, foi a equipe mais equilibrada. O Carlos Germano terminou invicto no campeonato, fez uma excelente partida nessa final.
é aquilo que eu falei, se o Vasco lutou pelo Edmundo a semana toda, deve agradecer hoje ao Carlos Germano, porque ele realmente deu o título ao Vasco nessa partida. Mas no geral, foram as duas melhores equipes do campeonato e o título para qualquer uma das duas seria justo. Se o Palmeiras consegue vencer hoje aqui, seria justo também pelo que apresentou. Mas vai pro Vasco, está em boas mãos. Campeão brasileiro, o Vasco da Gama. A arbitragem foi muito comentada, muito criticada. Teve assunto que não acabava mais. Arnaldo, e o Sidraque Marinho se comportou como nessa decisão do campeonato de 97? No aspecto disciplinar, perfeito. Proibiu o jogo violento, aplicou corretamente os cartões amarelos. Agora, não adianta ser bom, tem que dar sorte. Agora há pouco eu comentava aqui, fora do microfone, em Casa Grande. Se o Carlos Germano deixasse aquela bola entrar e fizesse o gol, o que ia acontecer? Eu reclamar do pênalti do Pimentel no Ramon. Deu sorte o juiz, mas foi muito bem. Se ela tivesse aí o mesmo vai Deus falando que eu tenho, para que ela possa ter a tranquilidade, a felicidade e a paz que eu tenho. Você vê o Juninho comemorando e vai falando com o Tomé. Bom, você que jogou no Palmeiras, para você que jogou no Palmeiras tantas temporadas, que representa esse título? Representa muito porque um jogador de 32 anos é sempre discriminado. E, mais uma vez, eu quebrei um tabu, não só no futebol. Quando eu saí de Crisólia, disseram que eu voltaria uma semana depois. Eu voltei alguns anos depois, campeão brasileiro e campeão paulista. Agora, mais uma vez, eu tenho 32 anos, achavam que eu estava acabado pro futebol. Mas o Senhor, meu Deus, que é o Senhor que faz todas as coisas, mais uma vez, Ele me deu paz e tranquilidade e forças para chegar até aqui. Gostem ou não gostem do estilo de jogo do Luiz Felipe, do time do Luiz Felipe, ele chegou à decisão, o time dele fez a parte que lhe coube. E o Vasco da Gama foi melhor o campeonato inteiro. Um time que fecha a primeira fase na liderança, com uma folgada liderança, que tem o melhor ataque, que tem o artilheiro do campeonato, teve um trabalho bem feito e está aí comemorando com toda a justiça e promovendo esses momentos belíssimos que o futebol promove, que são esses momentos de comemoração, de alegria, o garoto fica assustado, a garota que sorri. É esse o futebol, é isso que a gente gosta de ver. E nós vamos falar ainda muito mais da decisão no Fantástico, que começa daqui a pouquinho, e agora vai continuar mostrando a festa do Vasco da Gama, a festa do campeão brasileiro de 1997. Você fica aí com esse somzão da galera, ó, gritando o nome do craque de mundo, o craque do título. Quem tem Globo tem tudo. O pessoal do Vasco fazendo a festa com o troféu que eles ganharam com muita justiça. Foi o melhor time do campeonato em campanha, o melhor ataque do campeonato brasileiro, o craque de mundo, e hoje o Carlos Germano brilhando. A defesa do Vasco, aliás, se não foi a melhor do campeonato hoje, foi a que teve mais trabalho. E um dos zagueiros que ajudaram a segurar o negócio está com o repórter Mauro Naves. Exatamente, Kleber. Se o Edmundo foi o grande artilheiro, um símbolo desse time, a segurança mesmo estava na defesa com um garoto. 36 anos, mas correndo como 16, né, Mauro Galvão? Terceiro título. Graças a Deus estamos muito contentes com esse título. Nós e toda a torcida que veio nos empurrar, veio nos incentivar. Essa conquista é muito importante para nós, porque nós sabíamos que, apesar de nós termos feito uma grande campanha, não bastava ainda. Necessitávamos ainda de jogar essas duas partidas com o Palmeiras para poder conquistar o título. O que o Vasco teve que os outros não tiveram? O Vasco teve muita garra, teve muita determinação e procurou aliar a força, a técnica, a experiência, a juventude e uma grande vontade de vencer. Aí, Kleber, Mauro Galvão, 36 anos, pela terceira vez campeão brasileiro. Pois é, e os mais de 95 mil torcedores que vieram ao Maracanã continuam assistindo essa festa. Você viu o Edmundo, enquanto o Mauro Galvão falava com o Mauro Naves, o Edmundo erguendo a taça, artilheiro do campeonato com 29 gols, ele que está indo para a Fiorentina da Itália. Agora vem a tradicional volta olímpica, aquela volta olímpica que não há torcedor que não resista, fica realmente esperando a volta olímpica. Uma campanha maravilhosa, foram 33 jogos, 21 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Você está vendo aí com o helicóptero da Globo a imagem do Maracanã, como ainda tem muita gente dentro do campo também, uma infinidade de pessoas comemorando, vibrando com o Vasco da Gama. Jogou com o regulamento na mão nas duas últimas partidas, empatou o jogo lá no Morumbi, empatou aqui no Maracanã e comemora o terceiro título brasileiro. Em 74, em 89 e agora em 97. É por isso que toda essa galera continua no Maracanã. Daqui a pouco tem mais a decisão no Fantástico e tem também o título que o Brasil conquistou lá na Arábia, goleando a Austrália 6-0.